Assim como o próximo analista que nós vamos trazer. Não é um marxista, não é um comunista, mas eu digo, ele é um dos melhores, talvez o melhor analista político do cenário da conjuntura do país, que é o nosso Frederico Crepe. Se você não acompanha o canal dele, tem que acompanhar Frederico Crepe, tem análises a semana inteira, e ele é desses que eu gosto, sabe? É o que está analisando a política no dia a dia, cada evento da política, cada fato da política, e é um analista, assim como Paulo Bahia, nós somos desta escola, sabe, gente? Porque o que aconteceu a partir do governo Collor é que a política passou a ser uma análise de política barra polícia. Então você vai aí canais, você vai analista, é só falando porque é crime, é bandido, é prisão, é isso, virou uma crônica policial. Não, nem o Paulo Bahia, nem eu, nem o Jones, nem o Frederico estamos nessa. Nós queremos entender o movimento das classes, o movimento político, as alianças, qual é o caminho da sociedade. Não é ficar falando, fazendo jornalismo político-policial. Estamos fora dessa. E aí, Frederico Crepe, eu já há um tempinho tinha chamado ele para falar. Quero saber tudo sobre as pesquisas, então vamos receber Frederico Crepe agora e já vou adiantando para vocês. Vai lá no canal, o nome do canal é o nome dele, Frederico Crepe com K. Esses últimos 3 dias ele soltou 3 vídeos sensacionais, assisti todos. Tá? O primeiro foi esse, genial. A estratégia de comunicação do governo Lula. Depois, podia estar melhor, a popularidade do Lula deveria ser maior. E eu falei, eu sabia que isso ia acontecer. Gostei demais dos 3 programas que ele fez. Fred, tudo bem? Bem-vindo. E aí, Mauro, tudo bem? Bom dia, estamos juntos aí Bom de dia. novo. Obrigado pelo convite. Vamos bater Tá. mais um papo aí. Ótimo, legal. Fred, bom, pesquisa. A gente tinha combinado essa conversa, você analisou em profundidade essa rodada de pesquisa que começou com a Atlas, depois veio o Quest, depois veio Ipsos, depois veio o Datafolha. Então, esse conjunto aí de 4 pesquisas desta virada de maio para junho. Você analisou em detalhes e quero saber da sua análise, claro. Assim, é um cenário que já mostra a continuação daquilo que a gente conversou da última vez, né? A gente percebe que tinha essa expectativa do Lula dar uma recuperada da popularidade antes dessa questão do INSS. Inclusive, é uma questão que eu analisei recentemente, né? Que existem alguns que estão analisando que já era para o governo estar recuperando a popularidade, se não fosse essa questão do INSS. E a inflação, né, que saiu na semana passada, foi uma inflação baixa para o mês de maio, foi mais baixa em bastante tempo. Pode estar dando alguns sinais ali de melhor, que isso pode ser revertido em popularidade, mas eu acho que a situação é muito mais complicada. E as pesquisas estão mostrando isso, né? E bem ou mal, essa ida e vinda, essas idas e vindas em questão do IOF, essa questão dessas polêmicas aí, continua pegando a pecha, né, no governo, o governo que quer aumentar os impostos, né, o governo dos impostos, né, e aí eles já conseguiram colar esse rótulo no Haddad com relativa tranquilidade, e agora volta essa tecla porque o governo está amarrado na política econômica que ele próprio escolheu, né, então ele vai sofrer um pouquinho também por conta disso. A questão é ver o impacto disso, né? Uhum. O que eu achei assim muito marcante nessa rodada de pesquisas, olha, mostrei ontem aqui, Fred, é o cenário igual entre tanto na Quest quanto no Datafolha, praticamente igual entre Lula e Bolsonaro no mesmo período, 2 anos e meio de governo, só que tem um pequeno detalhe, né? 2 anos e meio do governo Bolsonaro era em plena pandemia. Olha que grave, né? Então, na Quest, o Lula está com 40% de aprovação, a Quest agora de junho, e Bolsonaro, na pesquisa Quest de julho de 2021, estava com 41%. Na desaprovação, 57%, cravado, igual. Se a gente vai para a avaliação do governo, ótimo,
regular e ótimo, bom, regular e ruim, péssimo, também muito similar. Bolsonaro estava com 44 de ruim, péssimo, Lula com 43, ambos cravados no empate no regular, 28, e cravados também no empate no ótimo e bom, 26. Se a gente olha o IPEC foi vendido, né? Agora é Ipsos, que é essa empresa francesa, tá? Nós estamos também com um cenário, né, aí um pouquinho melhor, não, também muito equivalente, né? O Bolsonaro, aí é junho e junho, 49 negativo, o ruim péssimo, o Lula 43. Regular 26, Bolsonaro 29, Lula, e ótimo e bom 24, Bolsonaro positivo, e Lula 25, ótimo e bom. Datafolha, 45 de ruim, aí no caso o Bolsonaro era maio, um pouquinho antes, um mês antes. Bolsonaro negativo 45, Lula 40, veja que o regular, os dois empatadíssimos, né, em todas as pesquisas, 30 a 31, e ótimo e bom 24 a 28. Né? Então o cenário nas pesquisas, essas três pesquisas, muito parecido dos dois governos. Como é que você avalia esta esta parecença das avaliações dos dois governos depois de 2 anos e meio, Frederico, com uma pandemia de diferença entre eles, né? Não, é exatamente esse ponto da pandemia que você destacou, ele é muito importante, porque é algo até que é bom a gente falar, é bom a gente fazer esse alerta. A situação do Lula, na minha opinião, está pior que a do Bolsonaro, porque se você pega, igual você falou, 2021 a gente estava começando a vacinar a população. Se eu não me engano, por exemplo, a minha primeira dose foi em julho de 2021, pra você ter uma ideia. Uhum. E aí, nessa época, a gente ainda tinha outra coisa. A inflação estava acelerando nessa época. Não sei se você lembra, a inflação ela fechou em 10% em 2021. Foi uma inflação bem alta para os padrões ali do Plano Real. Eu estava até pesquisando aqui no site do IBGE, o IPCA em 2021, de julho de 2021, foi de 0,9%, que é um IPCA relativamente alto para a situação brasileira. Para vocês terem uma ideia, o de maio de 2025, que é o que saiu agora, foi de 0,26%. Então, você tem uma situação em que o Bolsonaro ele tinha uma pandemia, ele tinha uma escalada inflacionária e ele tinha uma popularidade que era relativamente semelhante à do Lula nesse processo, né? O que mostra até uma certa resiliência em parte do público dele, muito por conta da estratégia dele também de comunicação, da manutenção da própria base, mas é uma situação pior, porque o Bolsonaro, isso é uma coisa que a gente tem que ser, inclusive, honesto na avaliação. Bolsonaro foi medíocre, para mim, ele deveria ser preso muito mais por conta das questões da pandemia do que necessariamente sobre essa questão de articulação de golpe. Eu acho que a gente pega em termos de gravidade de vidas humanas, ele foi muito pior, foi muito mais forte, né, essa questão da atuação ou da inação dele em relação à pandemia. E isso meio que colou um pouco e interferiu um pouco na votação dele para 2022, só que isso também deu um álibi muito bom para ele para poder fugir de certas responsabilidades em relação à gestão do Brasil na época. Então, se você pega em termos econômicos, a gestão do Bolsonaro na economia foi medíocre, para baixo, assim. O Paulo Guedes, ele é muito vendido ali como um grande guru, um grande especialista em economia, mas ele é medíocre, e a gestão dele na economia foi medíocre. Tanto que eles tiveram que inventar terraplanismo de PIB privado para poder justificar a estagnação econômica e tudo, só que eles têm a pandemia para se escorar. Então, eles podem falar, olha, foi ruim porque a pandemia impediu de ser melhor. E aí, de certa forma, eles conseguem escapar disso. Eles conseguem entrar nessa... Isso pode ser usado como justificativa, eles podem usar isso porque, de fato, a pandemia ela teve uma interferência, sim, a economia ela parou ali quase todo o ano de 2021, e aí a gente teve uma retomada que só veio mais ali da metade de 2021 para frente. Então, ele ainda tem isso para explorar. O Lula não tem isso.
O Lula não tem isso e vem tudo para o peito do Lula na hora que essa avaliação for feita, na hora que isso é pensado numa pesquisa eleitoral, numa pesquisa de aprovação e no futuro na eleição. E aí eu diria ainda mais, tá, Mauro? Eu até vi o vídeo do Jones, que ele lançou no domingo, um vídeo muito bom, inclusive, debatendo essa questão da eleição. Eu tendo a achar que o caminho que o cenário pode se encaminhar para uma situação em que o Lula não seja candidato. Eu não descarto isso, não. E aí a situação tomaria outros contornos. Interessante. Como é que você pensa esse cenário? Perguntei para o Paulo Bahia agora, mas queria te ouvir. Se Lula não sai candidato, o que acontece, cara? Entrega a faixa para a extrema-direita? Se o Lula não sair candidato, para mim é garantido que o bolsonarismo ganha a eleição. Se o PT manter essa postura, manter essa linha política e lançar, por exemplo, um Haddad da vida como candidato, ou um Camilo Santana, é certo que eles vão entregar para poder. É certo que eles vão entregar para alguém do bolsonarismo. Talvez um Tarcísio, até uma Michelle eu não descarto, não, tá? Sendo bem sincero. E isso ainda vai gerar muita confusão. Só que a questão do Lula não sendo candidato também abre algumas possibilidades para o cenário, né? E aí fica. Acho que é um elemento que fortalece um pouco essa ideia de que o bolsonarismo vai ganhar, embora eu não acho que o Lula seja esse colosso eleitoral todo, ainda mais agora, especialmente para o ano que vem, mas bagunça um pouco o cenário também. Aí a gente tem que ver até que ponto avança isso. O PT está numa situação muito difícil, porque se ele mantém o Lula com aprovação baixa e o Lula perde, eles vão sofrer uma derrota muito dura, eles vão perder aquela aura do Lula que nunca perdeu uma eleição depois que ele assumiu o poder, essa aura desse gênio político, né, que eles tentam vender, desse gênio da comunicação. E se eles lançam outro candidato, eles vão ter muita dificuldade para trazer voto e para fortalecer essa base que vota no Lula, mas não necessariamente votaria num outro candidato do PT. Uhum. Interessante. Olha, alguns comentários e vamos seguir. O Zé Carobu Comuna. Já passou da hora, camaradas, precisamos disso, de mudança real do tecido político. Esquerda de verdade, a velha esquerda e não mais do mesmo. Mal Borba chega aqui como novo membro, muito bem chegado. O Zeca está inspiradíssimo hoje aqui. Já votei no Lula, já votei no Ciro. Já degustei os dois. Mesmo gosto de política direitosa com verniz de esquerda, não caio mais nisso. Félix Luz, camarada Crepe, dê a ordem. Então vamos escutar aqui qual é a ordem do camarada Crepe. A Flávia Paiani, salve Crepe, o melhor analista político da atualidade, juntamente com o Jones. Vocês têm mais convergências do que divergências nas análises, verdade. Verdade. João Souza, avisa o Crepe que o áudio dele está meio baixo. O pessoal do chat está pedindo, eu não tinha visto, de fato já aumentei bastante aqui, acho que já melhorou. Já melhorou realmente. O Crepe, é assim... Uma hora é queimada, uma hora é brusinha, uma hora é comunicação, uma hora é Pix, uma hora é inflação, uma hora é INSS. A lista de desculpas ou de explicações que o governo e o lulismo faz para justificar a baixa popularidade do governo está virando um negócio enorme essa lista. Você acha que, de fato, cada um desses fatores foi o determinante em algum momento para manter a popularidade de Lula baixa ou para derrubar a popularidade de Lula? Ou nessa altura do campeonato a gente já tem aí um conjunto da obra, vamos dizer assim, do governo? Como é que você avalia isso? Não, na minha concepção, é o conjunto da obra. E a gente tem que lembrar aqui, talvez as pessoas que não estão assistindo a gente, elas não lembram dessa época, mas na época do mensalão, a crise política em torno do mensalão foi muito forte. O PT, o governo, ele sofreu uma pressão muito forte. Você teve ali a queda do Zé Disseu, você teve muita gente, inclusive, debatendo se valia a pena ou não pedir o impeachment do Lula. Não sei se você lembra dessa época, mas era isso, ó. Estamos discutindo, o que a gente faz agora? A gente deixa o Lula sangrar até 2026, a gente pede o impeachment.
E aí a oposição ela tomou a decisão de não ir pelo impeachment e foi pela questão de esperar até 2026. Só que naquela mesma época estava começando o boom das commodities e estava começando o PAC. E isso se reverteu em termos de crescimento, de um crescimento econômico muito acima da média do que o Brasil estava experimentando na época. E aí isso acelerou o consumo, acelerou a queda do desemprego. E isso se reverteu em popularidade para o Lula, no sentido de que o mensalão não derrubou o Lula. Tanto que, se você pega a campanha do Alckmin em 2006, o Alckmin teve menos votos no segundo turno do que no primeiro. Eu não sei se você lembra desse dado, mas o Alckmin teve menos votos. E o Lula ele conseguiu sair dessa crise porque naquela época ele estava passando por uma outra situação, era uma outra realidade, era um outro governo. Existe uma particularidade naquela época que permitiu ao Lula fazer aquele pacto sem atacar os interesses de ninguém, e isso hoje já não existe tanto assim, só que é o conjunto da obra, porque cada uma dessas crises, ela de certa forma, ela está relacionada com um quadro geral da política econômica do governo que ele adotou para si. E é um quadro geral que eu canso de falar lá com as pessoas, eu até sou meio repetitivo, que ele é uma máquina de crises, né? Então, o governo, a política econômica do governo é uma máquina de crises, porque o governo ele não tem como responder a nada a partir dessa linha de política econômica, porque vamos pegar essa questão dos impostos aí. O que o governo pode fazer? Ele pode chegar para a população e ir para a televisão e fazer um grande debate nacional sobre tributar os mais ricos? Que eu defendo que isso deve ser feito. Algumas dessas medidas, inclusive, são medidas que eu nem sou contra, se a gente for parar para pensar, medidas de tributação, investimento ali, a própria questão do IOF, que são algumas medidas ali que afetam uma camada mais rica da população. O problema é que o governo ele não pode chegar na televisão e falar assim, olha, gente, eu estou fazendo isso daqui para a gente poder bancar um grande plano de investimento no Brasil em infraestrutura, para a gente asfaltar a estrada, para a gente construir ferrovia, para a gente construir hidrovia, para a gente ligar um estado ao outro com qualidade, para a gente reforçar a competitividade da nossa economia. Isso tudo vai gerar emprego, isso tudo vai gerar renda, isso tudo vai fazer com que o Brasil dê um salto qualitativo em termos de desenvolvimento, que a gente vai conseguir fortalecer as nossas bases para a gente se industrializar, para a gente crescer. Sabe por que ele não pode fazer isso? Porque tem um teto de gastos que limita o crescimento do investimento público a 2,5% em relação ao ano anterior. Então ele não pode fazer essa disputa política, porque se ele fizer isso, ele vai estar trazendo para si, já de cara, a promessa de uma mentira. Então, ele não consegue fazer essa disputa. E o Congresso sabe disso. O Congresso, o lobby privado, o lobby dos mais ricos, o lobby de todos esses setores aí que agora se voltam contra essas medidas do governo, por exemplo, de arrecadação tributária, eles sabem disso. E aí qual que é a situação? Fica numa lógica em que o governo ele não quer fazer, ele não muda a política econômica, ele basicamente ele optou por isso e vai com isso até o final. O Congresso sabe que se ele não mudar essa política e se essas medidas de arrecadação não avançarem, o governo ele vai se colocar numa situação muito complicada para manter a sustentabilidade do teto. E aí eles vão ter que tomar decisões difíceis. Então ele mesmo se colocou nessa situação em que ele é cercado por todos os lados e ele não tem muita alternativa. A gente está vendo, na minha opinião, uma espécie de versão um pouco mais light assim do que aconteceu no governo Dilma II, em que o governo se compromete a tocar uma agenda de austeridade. Essa agenda de austeridade, a direita não assume essa agenda como sua, porque ela precisa de fazer antagonismo para poder fazer disputa política. E isso tudo passa como agenda de esquerda, como uma agenda. Enquanto isso, a grande discussão ela vai deixando, ela vai ficando para escanteio, né? Sim, isso é uma coisa, me parece vai falar o católico aqui agora. O arcabouço
Crepe, me parece ser o pecado original do governo Lula. E talvez os petistas, a base petista, não tenha se dado conta de como o arcabouço é o governo e o governo é o arcabouço. Né? Exatamente. É uma bola de ferro que joga o governo para o fundo do mar. E não tem Exatamente. como se libertar, né? Não tem como se libertar. Exatamente. E isso é o mais importante que as pessoas, elas, quem está assistindo a gente, quem está entrando no debate, a gente precisa entender. Isso é o mais importante para ser compreendido. Por quê? Quando você tinha lá atrás, nos outros governos Lula, você tinha, e aí eu vou até, se eu puder, eu faço até uma exposição um pouco mais ampla dessa questão, só Por para favor. as pessoas entenderem. Lá atrás, em 99, o FHC ele criou o tripé macroeconômico, que foi criado lá pelo Arminio Fraga, pelo pessoal da equipe econômica lá também, que era o seguinte: você tinha meta de inflação, superávit primário, meta de superávit primário e meta de câmbio flutuante, né? E aí, dentro desse tripé macroeconômico, você tem o aspecto dessa meta do superávit, que é o governo anunciando para o mercado que ele se compromete a ter uma meta ali, de que ele vai ter uma arrecadação tantos por cento superior ao gasto, para você ter uma espécie de previsibilidade, né? Que eles falam muito sobre isso, né? De previsibilidade para o mercado, para poder tranquilizar, para poder atrair a confiança, como se isso fosse resultar em investimento, resultar em investimento para a economia, resultar em crescimento econômico. E aí o que acontece? Dentro dessa lógica, aí você vai criando um arcabouço legal para poder sustentar esse tripé macroeconômico. Aí você tem, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, que ela vem com algumas regras em relação ao gasto público para prever algumas questões em relação à responsabilidade fiscal, ao governo limitar alguns gastos, limitar alguns investimentos. Só que o que acontece? Dentro dessa lógica, mesmo dentro dessa lógica da lei de responsabilidade fiscal, mesmo dentro dessa lógica ancorada nessa visão de responsabilidade fiscal, né, essa visão ainda permitia algum grau de disputa, porque se o governo banca uma retórica, ele banca um enfrentamento no sentido de ele falar, olha, nós vamos fazer uma política aqui de ajuste, de equilíbrio, mas essa política ela vai ser feita a partir da arrecadação, e essa política a partir da arrecadação, ela vai ser direcionada em ampliação de política pública, de ampliação do investimento público. O governo conseguiria ter resultado, pelo menos num curto prazo, ele conseguiria ter resultado em relação a isso, porque isso voltaria para a economia de certa forma. Então, ou seja, trocar o teto de gastos pelo piso da arrecadação, vamos dizer assim, né? porque aí ele ia chegar e ia falar, olha, nós vamos fazer um orçamento equilibrado aqui, mas isso vai servir para poder... a gente não quer confusão política, a gente não vai querer bancar às vezes bancar agora, né, essa questão de bancar um déficit e tudo, então nós vamos ter um orçamento equilibrado, mas a gente vai fazer isso tudo dentro da disputa orçamentária. E aí o governo traria para si essa postura de fazer essa disputa pelo orçamento. Isso era uma possibilidade que era aberta por essa questão da lei de responsabilidade fiscal, mesmo dentro desse arcabouço legal. Tanto é que se você pega o PAC ele já é um projeto inspirado, inclusive, no Tony Blair, que era um projeto de você retirar da meta de superávit alguns investimentos para você ampliar a capacidade de investimento da economia. Isso dentro daquele arcabouço anterior. Só que aí o que eles fizeram a partir de 2017? Nós vamos fazer isso daí, já acabou, isso não vai ter como mais, a gente vai botar uma trava no orçamento público e essa trava ela vai impedir esses aumentos de investimento. Então, para você aumentar o investimento numa área, você vai ter que tirar de outra e pronto, acabou. Não vai ter mais a possibilidade de você fazer essa ampliação de investimento igual era feita antes. A lógica do teto de gastos é essa. E aí a lógica do teto de gastos do Lula é a mesma. A diferença é que o Lula ele tem um pouco mais ali de flexibilidade no sentido de pensar um limite de 2,5%, só que ainda é um investimento muito baixo se comparado com as outras épocas, com esse período de mais sucesso ali e de mais popularidade em relação ao governo Lula. Então,
o que acontece? Quando o governo ele coloca para si essa questão do teto de gastos, ele traz para si a crise de uma forma que, mesmo que o governo bata as metas de arrecadação, mesmo que a arrecadação do governo ela seja uma arrecadação superior, ele ainda vai estar limitado. E ele ainda vai ser forçado a fazer essa política de austeridade. E aí esse é o grande problema da esquerda petista e da direita brasileira. Esse é o grande problema. Por quê? A direita ela não trabalha ela não percebe o pacote na sua integralidade, ela não percebe a política na sua integralidade, e aí ela só foca nesses aspectos de aumento de aumento de arrecadação, de equilibrar a arrecadação, mas ela ignora a questão da austeridade. Opa! Impressão minha ou congelou o crepe? Acho que congelou. Digam-me, gente. Tá congelado o crepe? Me avisem, por favor. Acho que travou, né? Deu uma travada o nosso crepe. Tô vendo aqui na salinha, tá? Se ele voltar a se mexer, é um crepe gelado, mas ele já descongelou. Acho Tá que aqui de agora volta. foi. Acho que Pronto, a minha internet voltou. deu uma queda aqui. A minha internet deu uma queda aqui, perdão. Não, sem problema. Hoje tá acontecendo Na de hora que tudo eu vi aqui. aqui, deu uma queda aqui. Mas aonde que eu estava? Aonde que parou Você onde estava você falando está que a vendo? direita não entende o arcabouço e fica É isso, pautando isso. apenas nesse tema de muito É imposto, porque etc, etc. é porque a direita, se você for parar para pensar, era um desses pontos que inclusive eu comentei ontem. Ih, de novo travou. É o frio. É isso aí. É o frio. É o Mossad. Pronto, vamos lá. Você disse que você parou com você dizendo, até comentei ontem na sua live aí no seu canal. Acho que o crepe está dando uma mudada na rede ali para poder entrar sem grandes atribulações. Vamos ver. Crepe. Não, acho que ele saiu e vai voltar. Foi de Ciro, deu uma sumida, né? Uma volta. É como disse o Paulo Bahia, é interessante esse Paulo Bahia, hein? Quem acha que o Ciro morreu nada. Denise Gentil, semana que vem, tá? Ela vem terça-feira, aqui já tá marcado com ela, tava esperando ela dar um sinal de que estava pronta para vir aqui. Ela sempre tá pronta, né? Mas ela é super metódica, sempre. Deixa eu ver, terça-feira teremos nossa Denise Gentil aqui, tá? Ela é ótima, efetivamente otimíssima. Onde está você, Frederico Crepe? Sumiu, deixa eu ver se ele está mandando mensagem aqui para mim. Não, e caiu tudo mesmo lá, será? Tô achando crepe. Não tá nem mandando mensagem por internet para mim, não. Ah, voltou. Foi para Paris, com certeza. Será? Acho que não. Acho que esse aí não sai de Juiz de Fora, não. Passando de gente, mineiro é assim, não sai não. Não sai não da terra. Juiz de Fora, quase Rio de Janeiro. É isso aí, quase Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é a praia de Juiz de Fora, gente. A C. Rodrigues chega aqui como novo membro, muito bem chegado. Venha de volta, Frederico Crepe. Olá. Eu acho que Vamos ver se agora agora. foi. A internet aqui deu uma queda. Foi aqui. A internet deu uma queda. Eu custei para conseguir reconectar aqui. Não, eu estava falando que a. Vamos ver se agora vai. Fala com calma. A,
existe a dimensão. O Haddad disse isso muito claro em todas as vezes que ele se expressa sobre esse assunto. Ele fala isso. Existe uma questão em que o governo ele quer equilibrar as receitas, e aí ele quer fazer algumas mudanças tributárias para você ter um patamar de arrecadação próximo ao patamar de gasto do governo. E aí eles têm um patamar já de arrecadação que já está num nível que o governo considera adequado, já estão trabalhando por isso, e agora eles estão fazendo um processo de redução dos gastos para poder ter essa equalização em relação à proposta e o ajuste fiscal que eles querem fazer. Isso é anunciado pelo governo, isso é defendido pelo Haddad. O Haddad, você lembra aquele texto que o Haddad compartilhou daquele economista do Braulio Borges, da FGV, que ele sugeria congelar os pisos da educação e saúde, que ele da educação sugeria e saúde. Então, exatamente. E aí o que acontece? Essa é a agenda do governo, gente. Essa é a agenda do governo. Só que aí, na hora que você vai para o embate público, o governo não pode chegar para a população e falar assim: olha, gente, eu quero reduzir o piso constitucional em educação. Ele não vai falar isso abertamente. E aí o que ele faz? Ele bota um jabuti lá na medida provisória, que é aquele jabuti que joga o pé de meia para dentro do piso constitucional da educação, e na prática significa um corte de 13 bilhões de reais por ano na educação, que é o corte do pé de meia. Por que há esse corte? O pé de meia ele estava fora do piso da educação, ele estava fora, inclusive, do gasto da educação, e agora essa medida provisória, ela cria o arcabouço legal para poder jogar o pé de meia dentro do gasto com a educação. E aí, na hora que ela faz isso, esses 13 bilhões do pé de meia eles vão ser cortados de outras áreas. Então, você tem um corte que é estrutural no investimento em educação no Brasil, que parte de 13 bilhões. Só que a galera da direita na internet, essa galera, especialmente essa galera mais alucinada aí especialmente do Twitter, né, que tem uma galera que chama o FinTweet, né, que é o tweet de finanças, eles não vão perceber, eles não vão falar disso, eles não focam nisso, eles estão preocupados com isso. E aí fica um debate muito fácil, porque fica passando a imagem de que o governo está querendo cobrar dos mais ricos e os ricos não querem, que isso é um absurdo, e que é por isso que as coisas não estão andando, e aí ele ainda passa essa simulação de que ele está disputando. Só que a disputa real, ela não existe, porque você tem um teto de gastos que força a redução dos gastos do Estado. Então, o governo acaba passando batido da responsabilização política por uma agenda que ele mesmo criou, com esse tipo de simulacro, com esse tipo de enfrentamento que está ali na superfície, mas que na prática não vai adiantar nada em relação à política de austeridade. Não, e é interessante, você traz uma questão, me parece bastante relevante, porque vamos lembrar o que o governo fez, o pacote que o Haddad anunciou lá atrás, agora em maio, era o pacote do bloqueio, do contingenciamento, que é uma coisa assim, ó, estamos com um problema no orçamento desse ano, então nós estamos bloqueando e vida que segue. Em relação ao pé de meia, não é isso que fizeram, né, Crepe? Em relação ao pé de meia, o que foi feito não foi um bloqueio, um contingenciamento, simplesmente eles cortaram de maneira estrutural, como você falou, para todo sempre. Tem 13 bilhões do orçamento da educação que foi capado para meter no pé de meia, que é um programa assistencial, não é um programa de educação. Exatamente. Houve uma redução é isso, o governo ele reduziu o investimento em educação de forma consistente agora, de forma perene, né? A partir de agora, o pé de meia. Então, se você quiser ampliar esses 13 bilhões, aí você vai ter que cancelar o pé de meia. E é isso. Então, ele acabou forçando essa redução. Sim. E é isso que tudo a gente estava falando que ia acontecer. Só que o problema é que isso não é o centro da discussão. Isso não é o centro da discussão. E aí fica essa impressão de que do lado da direita é um governo que não quer fazer ajuste nenhum, que ele não quer fazer corte nenhum, e do lado da esquerda é o governo que está lutando para botar o rico no imposto de renda e o rico não quer. Agora,
É uma coisa paradoxal, né? Porque o governo, por outro lado, enquanto fala que quer botar o rico no imposto de renda, que quer ir para cima dos ricos, que os ricos impedem, essa notícia para mim é muito chocante. Fizeram Ah, um acordo com esses fraudadores, né? Que é essa turma da 3G aí, né, o Sicupira, o Teles e o Lehman, donos da Americanas e da Ambev e da Eletrobras e de mais um cacete de coisa, de um monte de coisa, e deram um desconto, Frederico, desconto. Eles deixaram de pagar 800 milhões de reais de imposto. Deram um perdão de 500 milhões para os caras, meu. Só o Beto Sicupira, que eu mostrei ele aqui, um vídeo dele chutando os pobres do Brasil, né? O cara tem 9 bilhões de dólares de fortuna, podiam ter pago assim, sabe, cash. Mas não, o governo deu um perdão para os caras, ainda vem falar de taxar os ricos, é muita sem vergonhice, desculpa, mas... é um absurdo. Aqui no Brasil, assim, o crime compensa, né? A essência do capitalismo é essa, né? O crime compensa se você for rico. Se você tiver dinheiro para comprar quem vai te julgar, se você tiver dinheiro para comprar quem vai te regular, o crime compensa, claramente. E aí fica esse debate de equilíbrio fiscal, de ajuste fiscal, sendo que você tem ali um monte de gente que já conta com as renegociações e com os descontos que o governo vai dar para não pagar o que deve de imposto, que é um imposto que já, se você pega essa parcela mais rica, já não é um imposto tão alto assim, né? Proporcionalmente em relação aos mais pobres, né? Então, se você vai lá comprar o teu saco de arroz lá no mercado hoje, você não tem a opção de dar calote no governo para depois você ganhar um desconto num programa de refinanciamento. Agora, se você comete uma fraude como a das americanas, você consegue fazer isso com muita tranquilidade, porque você, na real, quem manda no país é você. Então, sinta-se em casa, né? O país é seu. Eu acho, inclusive, Mauro, eu não defendo, eu acho que agora a gente podia até ter uma dinâmica nova, você já viu do futebol, né? Agora tem a Copa do Mundo dos Clubes, o Congresso, a presidência, o Ministério da Fazenda, eles tinham que dar entrevista, andar com patrocínio dos caras na camisa, atrás, assim, para poder deixar claro quem está pagando, né? Por exemplo, o Barroso ele podia dar entrevista com patrocínio do iFood, o Americanos podia ter um bannerzinho atrás ali na hora que for dar, o BTG Pactual podia ter um bannerzinho ali na hora que o Haddad for dar a entrevista no Ministério da Fazenda, eles podiam discutir o naming rights também do Ministério da Fazenda, porque aí fica um negócio mais escancarado e a gente deixa de se iludir com isso, né, achando que existe algum interesse comum, interesse público nesse tipo de coisa, né? Eu acho que seria uma boa sugestão para mudar a atuação do governo aí. No futuro, quem sabe, né? É, é. Agora, vamos falar de um cara aqui que eu já te perguntei da outra vez, mas esse é um tema persistente que é o Ciro Gomes. Inclusive, o Paulo Bahia estava comentando aqui antes que acha que há uma tentativa do governo e do PT de evitar que alternativas sejam expostas. Por exemplo, ele fala, acho que o PT cometeu um grande erro, mas é na natureza do PT, por exemplo, ter mandado o Flávio Dino para o STF. Foi uma jogada do Lula para tirar o Flávio Dino do páreo. Foi, Né? eu acho que foi, com certeza. E hoje você tem uma espécie de cerco ao Ciro Gomes, então ele não está nas pesquisas, disse Paulo Bahia, não? Claro, o governo não tem nada a ver com o fato do Ciro não estar na pesquisa da Quest, mas ele não está nem nas pesquisas que o governo faz no Palácio do Planalto, né? E há essa tentativa de silenciamento do Ciro. Você acha que o Ciro, ainda mais com esse cenário que você está trazendo, né? Porque tem um cenário que é Ciro com Lula concorrendo, e tem outro cenário que é Ciro se Lula não sai candidato. Como é que você vê o nome do Ciro? Então, essa questão do PT não permitir alternativas, assim, não é nem questão de não permitir, né? Ele trabalha ativamente para impedir essas alternativas. Eu diria mais, ele não se importa com o resultado prático disso, tá? Eu já contei a história do Zema aqui em Minas Gerais, o PT se articulou para retirar a candidatura do PSB aqui em Minas Gerais em 2018,
a um ponto em que quem herdou os votos dessa terceira via foi o Zema, em 2018. Uhum. E não foi só isso, não. Tem notícia do estado de Minas, por exemplo, que agora, não sei por que também saiu do ar, mas isso tem salvo. O PT impulsionou mensagem para o Zema em 2018, achando que seria mais fácil derrotar o Zema no segundo turno. Você vê o nível de alienação da realidade da burocracia do PT, né? Que Mas foi a tese de uma parte do PT em 2018, achando que era mais em fácil relação ao derrotar o Bolsonaro. Bolsonaro do que o Alckmin, né? Mauro, eu tenho uma vantagem em mim, que eu tenho uma memória que ela é muito boa. Eu lembro disso vividamente. O PT só atacou o Bolsonaro na televisão em 2018, no último dia da campanha da televisão. Uhum. Porque eles tinham medo do Bolsonaro ganhar no primeiro turno. Aí eles usaram uma peça lá de um mágico, lá, de um ilusionista, não sei se você lembra dessa peça, que aí eles bateram ali o desespero, eles tiveram que correr atrás para produzir material para televisão contra o Bolsonaro, porque naquela época quem estava batendo no Bolsonaro na televisão era o Alckmin. Era o Alckmin que estava batendo no Bolsonaro na televisão. O PT não estava fazendo isso. Tanto é que você tem declarações de figuras aí do petismo querendo, torcendo para o Bolsonaro no segundo turno, falando que o Bolsonaro era problema do Alckmin, não do PT, e tinha essa expectativa, sim, de que a rejeição ao Bolsonaro ela levaria a uma vitória, ou facilitaria uma vitória do PT no eventual segundo turno, para facilitar já essa questão de frente ampla naquela época e tudo. Inclusive, eu acho que é por isso que o Haddad foi o grande nome ali, que ele é o cara para fazer esse tipo de acordo. A impressão que eu tenho é que eles trabalham para repetir esse cenário em 2026. Eu acho que eles ainda têm essa avaliação, especialmente depois da vitória em 2022, eles acham que agora realmente é isso que vai dar certo. Porque sempre teve esse histórico, né? Então, a própria crise que se ensaiou ali com o PDT na época ali da saída do Lupe do Ministério da Previdência, envolve também tentar amarrar o PDT por uma aliança para tirar a possibilidade de um partido em relação ao Ciro. E nesse aspecto, eu acho que o PT ele meio que vai conseguir, assim, ele não vai conseguir, ele vai conseguir porque o PSB não tem ninguém para lançar candidato a presidente agora, com força para poder disputar com o Lula. Eu já falei, eu não tenho nenhum problema em relação a isso. Para mim, o Alckmin é o melhor nome do PSB hoje. Inclusive, para mim, o Alckmin faria um governo mais à esquerda do que o do Lula, se ele fosse presidente, porque ele não seria autorizado a pisar na própria base do jeito que o Lula pisa, então ele teria que andar na linha ali, ele teria que pisar em ovos para poder fazer certas coisas, ele teria que dar resposta a um eleitor e a uma base que não é a mesma base que votava no PSDB há 10 anos atrás, e que impulsionava as candidaturas do PSDB e tudo mais. Mas o PSB não tem, eu não vejo o Alckmin rompendo, ou o Alckmin disputando uma eleição contra o Lula, a não ser que o Lula tenha ali uma iluminação ali, fala, não vou ser candidato, vou apoiar o Alckmin aqui para a gente poder trabalhar em conjunto para evitar a volta do bolsonarismo. Eu não vejo isso acontecendo. Outros partidos, então, não têm a menor condição de lançar candidatura, o PSOL está totalmente tragado pela política, pela linha política do petismo, está totalmente a reboque do PT, praticamente virou ali, grande parte do PSOL virou uma corrente externa do PT, que segue a linha política do PT, que segue a linguagem do PT, que segue a estratégia do PT. O PDT também não tem a menor possibilidade de sair com uma candidatura agora. Eles vão usar essa questão da cláusula de barreira para falar que eles vão ter que focar no legislativo. Eu não vejo o PDT bancando uma candidatura presidencial no momento, nesse sentido. Então, mesmo sem o Lula no páreo, eu vou te ser sincero, eu ainda tenho dificuldade em ver isso. Ainda mais agora, por conta dessa questão do INSS, eu acho que o nome do PDT até deu o nome do PDT até deu sujou um pouco, né? Se a gente pega, né? Porque o PDT está envolvido, pelo menos na notícia, ele está envolvido na leniência em relação ao que aconteceu no INSS nesse período, nesse escândalo, então tem isso. E o que se encaminha hoje, o cenário, é você ter uma candidatura unificada em torno do PT, que não vai ter, que vai vir com a rejeição do PT,
e você não vai ter muita disputa para fora disso. No caso do Ciro, especificamente, o Ciro ainda tem uma possibilidade que eu vi, inclusive, uma notícia um pouco antes, quando eu estava, antes de entrar aqui, que rolou esse convite aí do PSDB, que o PSDB está perdido, está sem norte, que teria um convite ali. Mas eu acho que isso tem muito mais a ver com a questão da candidatura lá no Ceará, e não tanto com a candidatura nacional, embora para o PSDB eu acho que nem seria eles dependeriam, né? Então eu não acho que eles seriam tão contrários assim à candidatura nacional nesse sentido. Sim. Mas saiu agora, né, que melou lá o partido, saiu, a fusão lá com o Podemos. Né? A fusão com o Podemos não deu certo, né? E aí existe essa possibilidade. Agora, eu não sei se existe essa força, eu não sei se tem essa disposição do Ciro de ser candidato de novo, essa disposição de construir máquina, essa disposição de vir com um programa para poder fazer essa disputa, porque vai ser muito difícil o debate para o ano que vem. Eu já falei com o pessoal, o que a gente viu de voto útil em 2022, a gente não vai ser nem perto do que vai ser em 2026, porque eles vão depender muito disso para poder manter apoio eleitoral. E você vê, Mauro, o nível de fraqueza do Lula nessa pesquisa do Datafolha, que eu estou até com o cenário aberto aqui de primeiro turno, né? Inclusive, é uma coisa curiosa, eu achei estranho o Datafolha não ter botado o nome do Ciro, porque na outra pesquisa do Datafolha tinha cenário que o Ciro estava liderando. Só que assim, e isso eu achei muito curioso, porque isso é o sinal da fraqueza do Lula, inclusive, porque se você olha as pesquisas anteriores com o nome do Ciro, o Ciro ele tem tirado um pouco de voto do Lula nas pesquisas, nessas pesquisas que ele estava aparecendo, que ele estava ali com o Lula no jogo. Aí o Ciro oscilava ali entre 12, se eu não me engano, 12 e 15% nas pesquisas, e o Lula sempre estava num patamar mais baixo quando o Ciro estava no jogo. Nessas pesquisas não tem o Ciro, e o Lula já está num patamar menor do que 40%. Porque ele não tinha esse patamar sem o Ciro nas outras pesquisas. Se a gente for resgatar as pesquisas anteriores do Datafolha, o Lula, sempre que não tinha o Ciro no cenário, ele tinha mais intenção de voto. Quando você pega essas pesquisas, a Quaest sempre fez pesquisa sem o Ciro, então dá para ter uma base também pela Quaest. Agora você pega aqui, Lula e Bolsonaro. O terceiro colocado é o Ratinho, que tem 7%. O Lula está com 36%. Quando você tem ali o cenário com a Michelle e Bolsonaro, você tem ali a Michelle com 26%, o Lula com 37%. Então, assim, isso é um sinal de alerta para o Lula. Isso é um sinal de alerta que ele está perdendo força. Eu ainda vou além, tá, Mauro? Eu acho que o Lula é mais comprometido com a austeridade do que o Bolsonaro nesse sentido eleitoral, tá? O Bolsonaro, no ano da eleição lá, ele distribuiu o pacote de bondade lá dele, saiu metendo louco lá, jogando dinheiro pro alto para poder ganhar voto e ganhar popularidade, e ele conseguiu. Ele dobrou a austeridade, o fiscalismo da galera lá, fez um monte de manobra que o governo atual, inclusive, fala que é populismo, que agora eles estão arrumando a casa. O Lula, eu tenho dificuldade em ver o Lula fazendo um negócio desse, eu vou te ser sincero. Ainda mais capitaneando ali nessa agenda econômica com a Haddad e tudo. Então, se o Lula chegar e... Ele não vai mudar a política de valorização do salário mínimo para poder aumentar mais, ele não vai criar outros benefícios que vão colocar em risco o teto de gastos. Eu tenho muita dificuldade em ver o Lula fazendo isso, honestamente. Porque eles estão amarrados. É um negócio assim, desculpa, mas o pessoal fala, vocês são tudo política de DCE, o Lula é um gênio, o Lula é sensacional, o Lula é a quinta essência, a pedra filosofal da política, mas o CREP, nem que ele queira, ele pode, porque para modificar de maneira profunda, eles se amarraram com o arcabouço, precisaria mudar. Imagina que o Congresso vai entregar para ele de mão beijada, acabar com o arcabouço para liberar as mãos dele para fazer essa política. Exatamente. É aquilo que eu falei lá atrás. Se você está na política anterior,
que aí você tem a meta de superávit. Aí o governo chega e fala assim, olha, nós vamos fazer uma mudança aqui, vamos retomar aquela política de você tirar alguns investimentos da meta de superávit para poder fazer com que o governo tenha uma política constante de investimento, e a gente vai direcionar isso para uma política maior ali de investir em alguns setores da economia que são importantes, para alavancar o crescimento econômico. Se ele faz isso na organização anterior, antes de introduzir teto de gastos, aí ele conseguiria fazer. Aí ele conseguiria, pelo menos, fazer alguma coisa assim. Para mim, não é o adequado, não é o ideal. Eu acho que tem que mudar o modelo em si ali, mas ele ainda conseguiria fazer. Hoje, ele não consegue. Porque aí ele vai ter que ir lá no Congresso fazer uma disputa. Você acha que ele vai fazer uma disputa para poder ampliar espaço no orçamento para fazer política? E isso até me preocupa, Mauro, eu vou te ser sincero, porque o governo pode querer fazer isso e, com isso, ele atacar outras áreas. Ele pode reduzir ali mais no BPC, ele pode desvincular a aposentadoria, pegar o que pode sobrar ali para poder fazer umas outras políticas achando que isso vai resolver alguma coisa. E aí a gente vai avançando nesse processo. Sim. Dramático, senhor, dramático. Bruno Helena chega aqui como novo membro. A Verônica diz assim, aí é interessante que eu quero botar esse tema contigo. Lula perdeu a oportunidade de colocar um jurista progressista no Supremo. Devo admitir, nomear Dino foi tirá-lo da cena eleitoral. Mas o comentário que eu queria fazer não tem a ver com o que ela escreveu, é com a assinatura aqui. Glauber presidente. Está se falando, o Jones lançou essa discussão, falei com o Paulo Bahia sobre isso, sobre a possibilidade e viabilidade de se lançar uma candidatura da chamada esquerda, ou esquerda radical. Temos um drama em relação a isso, que é a legenda, né? Que é a legenda. O Glauber, por exemplo, o próprio Jones, no vídeo dele, falou do Glauber, né? Ele falou que tem 4 ideias de nomes, um deles é o Glauber, os outros ele não falou. Mas aí o Glauber precisa sair do PSOL, né? O PSOL não vai dar a legenda pro Glauber, mas nem... Não, nem a pau. O PSOL vai apoiar o Lula de novo no primeiro turno. O Glauber, ele sofre o padrão ali que o político médio sofre no interior, né? Que é ficar sem legenda muitas vezes, né? E não tem muito para onde ir também, né? Porque tem o PCB, tem a UP, e são partidos com pouquíssima estrutura, então é muita dificuldade. Olha o tamanho do buraco que se tem para pensar uma candidatura de esquerda. Olha que loucura. É o tamanho do buraco que está. Porque você não tem partido para poder lançar essas candidaturas. O PCdoB está amarrado com o PT. O PSOL ele não está amarrado em federação, mas ele está politicamente com o PT. O Boulos manda no PSOL e vai fazer o que o Boulos quer. E não tem outro partido com representação que está lá no Congresso, com tempo de televisão, com fundo partidário para sair candidato. Sim. Olha o tamanho da você falou, né? O PCB não sei se tem viabilidade. A própria UP, hoje, você olha para a UP e vê que ou vai ser o Léo Péricles ou é capaz até de apoiar o Lula, viu? Do jeito que eu tenho visto aí a movimentação da UP. Então... eu não me espantaria. E aí, assim, Mauro, é um problema sério, assim. Olha o legado que o Lula vai deixar para a esquerda brasileira depois de 40 anos hegemonizando a esquerda. Uma candidatura centrista liberal na melhor das hipóteses. A esquerda inteira não, né? A esquerda quase toda unificada em torno dessa candidatura centrista liberal. É quase uma consolidação do Partido Democrata brasileiro, né? Se isso que eu ia falar. A gente começa a ter um cenário cada vez mais parecido com o cenário político dos Estados Unidos, né? É um Partido Democrata brasileiro. Eu não me espantaria, inclusive, se no futuro surgissem iniciativas e propostas vindas do petismo para tentar emular algumas coisas do Partido Democrata, de tentar criar algumas prévias, primárias dentro desse campo aí da esquerda, né? Para poder eles controlarem, dar uma legitimidade popular para certas candidaturas, porque hoje essa legitimidade popular ela é dada pela liderança do Lula. Então, o Lula ele tem uma liderança que
goste ou não, ela é grande o suficiente para ofuscar todas as outras. Então, ele consegue fazer isso pela imposição da liderança dele. Mas no pós-Lula, o PT não vai ter nenhuma liderança para fazer esse tipo de imposição. E aí pode ser que isso seja consolidado até institucionalmente, eu não duvidaria, não. Sim, verdade. Me parece que a gente vai para um cenário que pode ser um longo inverno para a esquerda, né? Você vai lá, vai para os Estados Unidos, por exemplo. O que você tem de esquerda lá nos Estados Unidos? Você vai ter o PSL, né? Bernie Sanders, que nem é tão esquerda. Lá tem o Bernie Sanders, que é um social-democrata, né? Tem o Bernie Sanders, agora tem... E lá sempre tem esse apelo, porque a forma como as coisas são criadas lá para decidir essas candidaturas é uma forma que ela impede até pior do que aqui no Brasil, porque ela não deixa surgir mesmo assim. Então, o sistema lá dos Estados Unidos é um sistema de voto por estado, né? O voto do colégio eleitoral, o sistema de voto do colégio eleitoral, ele quase que obriga um bipartidarismo, mesmo que não seja oficialmente um regime bipartidário, é um regime que acaba obrigando o bipartidarismo, porque candidaturas alternativas elas não têm chance de prosperar. Então as pessoas elas acabam confluindo para as candidaturas principais e elas vão optando ali pelo menos pior. E lá é assim, então você pega um Bernie Sanders da vida lá, que é o mais à esquerda que tem ali dentro do Partido Democrata, mesmo com a grande mobilização, é muito difícil, e às vezes os acordos que ele tem que fazer, o tipo de mobilização para fazer isso pode até enfraquecer em termos de programa. O próprio Bernie já está bem velho, já, então ele está tentando transferir o capital dele para outras figuras. Tem aquela deputada lá, o Cássio Cortez, né, que parece que eles estão querendo lançar ela, mas ainda é muito, muito, muito difícil, se eles não romperem com isso. Mas é uma caixinha de surpresa também, né? A sociedade deles pode implodir antes ali também. A gente não sabe direito o que vai acontecer, né? Sim. Eu não duvido nada. Que vai o cenário lá nos Estados Unidos também. Não sei se o Trump vai entrar nessa guerra de cabeça. Tem tudo isso. O Crepe, e aí queria te perguntar o seguinte: que caminho nos resta para a esquerda? Aqui, ó, tem um camarada aqui, o Arantes, que é da UP, se eu não estou enganado, dizendo que a UP vai ter candidato próprio, sim. Tá? Ele não diz aqui explicitamente se é o próprio Léo Péric, mas está dizendo que a UP vai ter candidato próprio, sim. Legal. Então, o que é o cenário aí para a esquerda? Você pensa que é um cenário de operar na lógica do médio e longo prazo? É isso? É o que resta? Para mim é. O cenário que eu defendo, e que eu não tenho nenhum problema em defender isso, inclusive, né? Eu acho que o caminho agora é focar um debate muito firme em relação a projeto, em relação à política, em política econômica, em relação a essa falência da política econômica, em relação a essa falência da política institucional, e usar essas brechas para poder ter um discurso antissistema, inclusive, um discurso antissistema de outsider, um discurso de enfrentamento, de mobilização muito forte em relação a tudo que está colocado aí, inclusive, sem poupar ninguém, sem poupar nem o PT, inclusive, saber fazer as diferenciações que devem ser feitas, mas não aliviar para o governo, e crescer politicamente em cima disso, e se organizar politicamente a partir disso. E aí, organizando isso, você faz um trabalho de construção, que aí vai pensar no médio e longo prazo, para você se enraizar no sistema político, e aí sim você ter um projeto muito firme de transformação associado a uma mobilização muito forte da sociedade para fazer esse trabalho de pressão inicialmente extra-institucional, né, de fora para dentro das instituições, de uma forma semelhante, inclusive, ao que o bolsonarismo faz, para disputar, crescer politicamente em torno de uma organização com um programa, com uma lógica clara, com um enfrentamento claro, e aí, se tiver condição de ter uma candidatura desse outsider, ter essa candidatura para já, e a partir
então organizar isso para ter uma representação política, para ter ocupar o espaço institucional e, aliado a isso, fazer uma pressão muito forte em cima do sistema para fazer essa disputa de ideias, aliada a uma nova comunicação, uma comunicação direta com a população, tentar fugir de certos cacoetes que costumam afastar a população e fazer essa construção a partir disso. Aí eu creio que a gente consegue fazer uma espécie de equilíbrio em relação às coisas, até porque existem 2 cenários possíveis aí que a gente pode pensar em relação ao ano que vem. A gente está meio que analisando as possibilidades, até pensando numa questão de derrota, né, do Lula para o ano que vem, mas também há a possibilidade de uma vitória do Lula no ano que vem, porque a política ela é muito imprevisível. E, na minha opinião, uma vitória do Lula para o ano que vem pode ser aquela famosa vitória de Pirro, né, que você vai ser muito próximo do que foi com a Dilma em 2014, na minha opinião, porque os efeitos mais diretos do arcabouço eles vão ser sentidos a partir de 2027. Então, o governo ele já vai chegar tendo que bancar um ajuste e uma redução de gastos impopular. Então, ele pode se colocar numa situação em que a Dilma, em que vai estar muito próximo do que aconteceu com a Dilma já em 2015, né? Aquela época em 2015 pode repetir em 2027. Que então, o anúncio feito pela Simone Tebet, né? Exatamente. Aproveitar o período ali entre o segundo turno e a posse para soltar o pacote de maldades, né? Que é tradicional na política, né? Fechou a urna, solta o pacote de maldade, né? E aí acaba com o piso, enfim, é o que ela está anunciando aí, né? Exatamente. E aí é um ponto que vai ter que ser pensar. Essa estrutura que eu estou falando, essa organização, ela não tem que ter medo de bater de frente com isso, não. Tem que chegar, se ganhar a reeleição, vai ter que pautar isso. Não pode, o medo do golpe da direita, que aí eles vão derrubar, e aí tá fraco. Se a gente ver esse filme se repetir de novo, vai ser outra tragédia. Vai ser outra tragédia. Frederico Crepe. Gente, vai lá. Escreve no YouTube, Frederico Crepe. Vai chegar no canal dele. Inscreva-se no canal, assista os vídeos do Fred. São sempre muito instrutivos, muito orientadores para pensar a conjuntura. Não deixe de assistir lá. Aqui ele vem de vez em quando, mas se você quiser ver todo dia, no canal Frederico Crepe. Obrigado, homem. Boa caminhada para ti. Valeu, obrigado, Mauro. Valeu, pessoal. Mandar um abraço pro nosso amigo Thiago aí, vai casar essa semana. Felicidades. Sim, nosso grande Thiago. Ele também está aqui com a gente. Thiago Machado. Estarei lá com ele, inclusive. Você é padrinho de casamento dele? Você. Aí estarei lá com ele, então fica esse abraço aí, felicidades aí pro futuro casado aí, pro nosso amigo. Legal. Valeu. Obrigadão. Abração. Valeu, Mauro. Abração.